Bom, nesta videoaula você irá aprender a executar o processo bem normal na BIOS, mas que é muito importante para que seja possível você fazer a formatação e a instalação de um sistema operacional. Então, é um processo bastante corriqueiro e que você irá se deparar toda vez que for formatar o computador. Então, de agora em diante, esse processo será bem natural para você. Tudo bem? Bom, então vamos agora entender alguns conceitos básicos da BIOS. Bom, a palavra BIOS ela é um acrônimo para Sistema Básico de Entrada e Saída. Então, trata-se de um mecanismo responsável por algumas atividades consideradas corriqueiras de um computador, mas que são de suma importância para o correto funcionamento de uma máquina. Então, se a BIOS parar de funcionar, o PC também irá parar. Tá ok? A BIOS é um aplicativo responsável pela execução de várias tarefas executadas do momento em que você liga o computador até o carregamento do sistema operacional instalado na máquina. Ao iniciar o computador, a BIOS faz uma varredura para detectar e identificar todos os componentes de hardware conectados à máquina. Então, só depois de todo esse processo de identificação é que a BIOS passa o controle para o sistema operacional e o boot acontece de verdade. É na BIOS que você pode visualizar e alterar algumas informações do seu PC, como ajustar o relógio do sistema, verificar a temperatura da placa-mãe do processador. Além disso, é por meio dessa ferramenta que você determina se o boot do PC será feito pelo disco rígido, mais conhecido como HD, ou pelo drive de CD e DVD, ou até mesmo um dispositivo USB, como o pendrive. Bom, nesta videoaula você irá aprender a modificar a ordem de boot para que seja possível começar a instalação do sistema operacional no computador através de um CD ou DVD. Então o processo é o mesmo, independente se você irá instalar o Windows XP ou o Windows 7 ou até mesmo qualquer outro sistema operacional no seu computador. Então o processo é o mesmo, independente do sistema operacional que você irá instalar. Então boot é um termo em inglês utilizado para fazer referência ao processo de inicialização de um computador. Então agora você irá aprender como executar esse procedimento. Tá ok? Bom, como que você vai entrar na BIOS para estar fazendo esse procedimento? É bem simples. Quando você liga o computador, a maioria deles aparece essa mensagem. Pressione Del para entrar no setup, no setup da BIOS. Então aqui você vê vários exemplos. Pressione Del para entrar no setup. Mais uma vez, outro exemplo. Mais outro exemplo, pressione Del para entrar no setup. Bom, agora no caso de notebook ou netbook, irá variar um pouquinho. Ele irá pedir para você pressionar o F2, como você vê nesses exemplos, ou até mesmo F12, F1, depende de cada computador. Mas o processo é esse aí, não tem muito segredo não. Bom, existem várias BIOS diferentes. A parte gráfica da BIOS ela é diferente dependendo da placa-mãe do seu computador. Então, com certeza você irá se deparar com o modelo da BIOS do seu computador aqui nesses casos. Então aqui um exemplo de BIOS. Aqui outro exemplo. E aqui esse terceiro exemplo de BIOS, a parte gráfica da BIOS diferente. Então agora você irá aprender a modificar a ordem de boot do seu computador. Então é muito simples. Como que você vai executar esse procedimento? É só você vir na guia boot e depois você vem em Boot Device. Bom, antes de eu prosseguir, deixa eu só fazer uma observação que eu acabei esquecendo. Todas as BIOS, elas irão demonstrar para você como você vai navegar por elas. Como você vê aqui na parte inferior da tela, ela mostra para cima e para baixo, você seleciona o item, F10 para sair e salvar, ESC para sair sem salvar, Enter para selecionar e entrar naquele item. Então todas as BIOS vai demonstrar para você como você vai tá navegando dentro dessa BIOS, tá ok? Bom, eu vou voltar um slide aqui para estar mostrando novamente como fazer esse procedimento aqui de seleção do boot. Então aqui está a BIOS, você seleciona boot, vem na guia boot e depois seleciona boot device. Então depois que você selecionou o boot device, você irá escolher a ordem de boot. Então veja que a primeira opção está selecionado o hard drive, que é o HD, o disco rígido do computador.
Então o que você irá fazer? Veja que possuem várias opções para você estar colocando como primeiro na ordem de boot. Então você irá selecionar CD-ROM, ou seja, você quer que o CD-ROM seja o primeiro na ordem de boot para o computador iniciar direto do CD-ROM para estar começando a instalação do sistema operacional. Isso se você for instalar um sistema operacional por um CD. Se fosse por um pendrive, o processo seria semelhante, mas você irá aprender numa próxima videoaula como estar selecionando um dispositivo USB para instalar um sistema operacional através de um pendrive, tá ok? Mas aqui neste caso, como você vai instalar por um CD, então a primeira opção você irá selecionar o CD-ROM e a segunda você irá selecionar o HD. Então toda vez que você for formatar o computador, você irá ter que colocar nessa ordem: primeiro o CD-ROM e em segundo o HD. Bom, aqui já nesse outro caso o processo é semelhante, né? A BIOS é diferente, a parte gráfica também é diferente, mas você irá fazer um processo semelhante para estar mudando a ordem de boot do seu computador. Então o que você irá fazer primeiramente? Você seleciona Advanced BIOS e aí depois você escolhe o CD-ROM para ser o primeiro na ordem de boot. E onde que está isso? Como você pode ver aqui em First Boot Device, você seleciona CD-ROM e em segundo o HD. Então veja que sempre é nessa ordem: primeiro o CD-ROM e em segundo o HD. Aqui nesse outro exemplo, a mesma coisa: First Boot Device, o CD-ROM e em segundo o HD. Bom, por que é preciso que você modifique a ordem de boot para iniciar pelo CD? Porque se na ordem for HD, ele irá iniciar o sistema operacional normalmente, que está gravado nele, e você não consegue instalar o sistema operacional. Então se você colocar o drive de CD, o CD-ROM ou o DVD, em primeiro lugar, o computador irá iniciar pelo CD de instalação, e só assim será possível começar a instalação do sistema operacional. Tá ok? Na BIOS de computadores mais novos, o boot já vem na ordem certa pra gente, ou seja, o drive de CD ou DVD já está em primeiro lugar e o HD em segundo. Mas em muitos computadores mais antigos, nós mesmos que teremos que executar esse procedimento manualmente. Então antes da instalação de qualquer sistema operacional, de qualquer computador ou de qualquer notebook ou até mesmo netbooks, será preciso que você verifique se a ordem de boot ela está de maneira correta para se iniciar a instalação do sistema operacional. Então na próxima videoaula você verá um exemplo de como está mudando a ordem de boot no setup da BIOS.